Olá, seja bem-vindo a mais um áudio aqui do nosso podcast Conexão Essência, e hoje o áudio é sobre uma resenha de um livro, Todos os Animais Merecem o Céu, de Marcel Benedetti, editora Mundo Maior. O tema principal deste livro é a vida após a morte dos animais. Entre vários personagens, tem três principais: o veterinário Guilherme, seu assistente João Rubens e sua noiva Cláudia. João Rubens e Cláudia compartilham da ideia de que existe vida após a morte, que somos espíritos, que os animais também são dotados de um espírito e que vão para um outro lugar quando morrem, enfim. Porém, o Guilherme, ele não acredita e não gosta nem que fale sobre isso perto dele. Quem é da área espírita, quem tem um pouco de conhecimento, sabe que quando a gente está dormindo, a gente se desdobra. Ou seja, o nosso espírito sai do corpo físico e vai pode ir para muitos lugares. Podem ir, inclusive, para as colônias espirituais estudar ou ajudar em algum trabalho. Colônias espirituais seriam locais, cidades, em que as pessoas que morrem vão. Então, quando uma pessoa morre, ela pode ir para uma das colônias espirituais, ou seja, uma das cidades espirituais, e lá permanecer estudando, trabalhando até o momento de encarnar novamente. Então, Guilherme começa a visitar uma dessas colônias espirituais, chamada Rancho Alegre. Então, a partir de um certo momento, cada vez que ele dorme, ele é chamado, digamos assim, para Rancho Alegre, onde são recebidos os espíritos dos animais que morrem. Lá é como se ele se juntasse a um grupo obviamente, de pessoas que vão estudar. É como se fosse um curso. Cada vez que ele dorme, ele vai para o Rancho Alegre ter uma aula específica sobre um assunto, ele e os colegas dele. E a partir desses sonhos, desse desdobramento, digamos assim, os professores dele, dessa turma, levam os alunos para locais específicos e vão explicando o que acontece com os animais. E é nesta explicação que o livro ele esclarece temas sobre a vida espiritual dos animais. A cada capítulo do livro é tratado um assunto bem específico. Então, no livro existe a vida após a morte, o que acontece, como é que é a vida dos cães e dos gatos, porque são animais que estão mais perto da gente, são animais domésticos, mas também eles falam sobre os animais selvagens, sobre os animais aquáticos também. Eles têm, digamos, uma excursão, uma visita a um oceano, eles vão para debaixo d'água, mas como eles estão em espírito, então eles não têm essa necessidade de respirar, então eles vão para o fundo de um oceano para compreender melhor sobre a vida marinha, enfim, sobre temas que eu estou evitando dar spoiler aqui nesse áudio. No livro também há explicações sobre por que os animais sofrem. Muitas vezes a gente vê um cãozinho, um gato, ou um cavalo, algum outro animal que está sofrendo, que está sentindo dor, que está abandonado, que está passando fome, e a gente se pergunta, por que aquele animal está sofrendo? Por que ele está passando por aquilo se ele não está fazendo mal a ninguém? Por que ele precisa passar por isso? Se é justo ou não? E no livro é comentado sobre isso, sobre esse sofrimento que alguns animais acabam passando. Também é falado sobre o que acontece com os animais, às vezes nas florestas, quando pega fogo numa floresta, como é feito esse resgate, porque dentro de uma floresta existe todo tipo de animais, inclusive insetos,
Quando a gente fala em animais, tanto é os de grande porte quanto um simples inseto. Então, como é que é o resgate desses animais que estão, às vezes, morrendo queimado? O que acontece quando ocorre uma queima numa grande área cheia de animais? Explica bem sobre o desencarne de vários tipos de animais, inclusive dos insetos. Como é que os insetos, desencarnam, encarnam novamente, quanto tempo? Porque pela visão espírita, a gente desencarna, tanto o ser humano quanto os animais, a gente desencarna, passa um tempo nas colônias espirituais, que nada mais são do que cidades espirituais, locais em que a gente permanece até a gente voltar novamente. Porque quem é dessa filosofia, quem gosta, sabe que a gente vai desencarnar e vai encarnar novamente várias vezes. E a cada novo ciclo de encarne, desencarne, a gente aprende uma missão. Pelo menos a gente tem um propósito de evoluir num sentido específico. E nessas colônias espirituais também ficam os animais. E ali eles falam do tempo, porque tem um tempo específico em que um ser humano ele morre. Então, depois de tantos meses, depois de tantos anos, ele pode encarnar novamente. Ele precisa desse período lá em cima, digamos assim. E com os animais não é diferente, mas os animais, o período que eles vivem lá nessas colônias é bem mais curto. Os insetos é praticamente chegar lá e voltar. Mas quanto maior for o animal, mais tempo leva do animal na colônia espiritual para poder voltar. E ali é explicado tudo em detalhes como que acontece isso. Tem uma parte também que fala de um assunto bastante comentado ultimamente, que é sobre o consumo de carne de gado. Muitas pessoas estão optando por se tornarem vegetarianas e o consumo de carne de gado realmente está caindo nos últimos tempos. Há muitas teorias sobre o que acontece nos matadouros, o que acontece com a carne, com o animal. E no livro, em uma das excursões da turma de alunos, eles vão para o matadouro. A cada aula é num lugar diferente. E uma das aulas é no matadouro. E ali é explicado em detalhes o que está acontecendo, o que acontece, desde a hora que o gado chega naquele local até o momento da sua carne estar sendo vendida no supermercado. E vai além ainda, vai até o momento da carne ser preparada e a gente ingerir aquela carne. Então, toda essa linha de tempo da morte do animal até a gente ingerir essa carne é explicado em detalhes o que acontece espiritualmente com esta carne. Outro tema também que é bastante abordado e perguntado por pessoas que se interessam sobre a espiritualidade dos animais é sobre a eutanásia. E sim, no livro é falado sobre isso, é falado sobre se é certo, se não é certo, como é que é o procedimento, como é que não é, como é que acontece isso também no plano espiritual, porque o que está acontecendo no plano físico também está acontecendo no plano espiritual, mas de formas diferentes. Então, como é esse processo, se é uma boa maneira de encaminhar um bichinho para o mundo espiritual ou se não é. Então ali está bem esclarecido em quais momentos é permitido, em quais momentos não é permitido. É um livro bastante completo sobre todos esses pontos que eu falei. E no final tem um capítulo que fala sobre a volta dos animais, como que é o processo de retorno dos animais, o que acontece com aquele espírito, aquele bichinho que está lá vivendo na colônia espiritual. Chegou a hora dele voltar para a Terra. Como é feito esse processo? É um livro bastante emocionante. Quem gosta de animais com certeza vai se emocionar em várias partes do livro. Em vários momentos eu chorei, principalmente porque eu perdi o meu cocker recentemente, então a dor é um pouco maior.
E até eu nem gosto, na verdade, de usar essa palavra perdi, porque eu sei que ele está bem, eu sei que ele está feliz, mas como a perda faz pouco tempo, né, a perda, digamos, entre aspas, então eu estava muito mais emotiva, em diversas partes do livro eu chorei muito, mas não se preocupe, é um livro super bom de ler, muito esclarecedor, e no final, lá mesmo do livro, tem várias dicas de outros livros do autor. Infelizmente, o autor não está mais encarnado, ele desencarnou em 2010, porém ele deixou uma grande contribuição em formato de livros sobre esse assunto. Inclusive, na minha resenha escrita no blog, eu coloquei os links dos livros que é citado no final, livros do autor, e também um link para compra, quem deseja comprar esses livros. E o link da resenha escrita eu vou deixar na caixa de descrição. Então, quem se interessar, vai ali na descrição do áudio, que vai estar o link da resenha, e dentro da resenha vai estar links tanto deste livro aqui, para quem se interessar em comprar, quanto dos outros livros do autor também. Enfim, para quem gosta desse tema, para quem está interessado nesse tema de espiritualidade dos animais, especificamente sobre a morte dos animais, vai gostar muito desse livro. Eu fiz diversas marcações, quero estudar mais sobre o tema. É um livro bastante completo, eu recomendo muito. Agradeço quem escutou esse áudio, e se você escutou esse áudio, eu convido para seguir aqui o podcast Conexão Essência. Na caixa de descrição eu vou deixar meu e-mail, meu Instagram, para quem quiser me seguir, mandar alguma mensagem. Eu vou gostar bastante de receber esse retorno de vocês. Os meus áudios ainda estão sendo feitos, né, de forma bastante amadora, mas estão feitos com carinho. É de jeito amador, mas é com muito carinho. Espero que tenham gostado e convido para ficarem aqui atentos aos outros áudios, aos futuros áudios que vão ser postados aqui. Tem muito mais livro vindo por aí, nem todos vão ser espiritualistas, nem todos vão falar sobre vida após a morte, sobre o mundo espiritual. Eu leio de tudo, então aguarde que vai vir muita resenha. Abraços para todos.